Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu sou o pastor Pedro, da congregação da Igreja Metodista no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí. E nos encontramos mais uma vez para esse estudo do Apocalipse. E hoje vamos adentrar no capítulo 12, um capítulo muito forte, muito bonito. 12 e 13 formam o núcleo, né, o centro do texto do Apocalipse, com imagens muito bonitas e muito fortes também. Antes disso, vamos relembrar um pouquinho o que vimos na semana passada. Nós estamos num contexto da sexta trombeta que fala sobre o movimento profético do povo de Deus. Vimos na semana passada, então, um outro livro apareceu, um livrinho que João foi chamado a comer esse livro, símbolo então da profecia, e, e foi chamado a profetizar, né? Ou seja, a falar, fazer, praticar sinais e testemunhar, né? Capítulo 11, versículo 7, quando tiveres então concluído o testemunho que deve dar. Então, a gente vai tendo no livro do Apocalipse imagens que são paralelas em certa medida, digamos assim. Ele vai narrando a mesma história, mas no outro momento acrescentando outros aspectos dessa história. Tanto que no capítulo 11, ele já antecipou nesse versículo 7, ó, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as testemunhas, e as vencerá e as matará. Então veja só, ele introduziu um tema que vai ser desenvolvido no capítulo 13. Compreendem? Eu estou no capítulo 11, mas ele já vai estabelecendo conexões com temas que ele vai aprofundar mais adiante. Então, o que nós temos no final da sexta trombeta é justamente a sexta trombeta, vamos nos recordar, é a trombeta que fala do cerne, do momento bem presente, do tempo bem presente que as comunidades estavam vivendo nos seus confrontos com o império. Então, ou seja, o tempo presente é qual? O tempo presente das comunidades do final do primeiro século é o tempo justamente do confronto. E como se dá esse confronto? Esse confronto se dá mediante o testemunho. E o testemunho, lembrando aqui que testemunhar a Cristo como Senhor acaba sendo também negar o senhorio dos impérios, esse testemunho ele se dá nessa, né, profeticamente, né, denunciando também os desmandos do império e anunciando esperança para o povo, mas ele acaba também redundando em perseguições ou em privações em momentos muito difíceis, como os que nós vimos nas cartas das igrejas de Pérgamo e também de Esmirna. O chamado, então, é para eles permanecerem firmes, permaneçam, resistam, sejam fiéis. E, então, no capítulo 11 nós temos isso, temos esse movimento profético e nós temos também, então, dizendo o seguinte, que olha, permaneçam firmes, porque a vida verdadeira está com vocês, que resistem a essas forças de morte, a essas forças que promulgam a morte. Esse era também o segundo ai, não é? E depois, então, vem a sétima trombeta, no versículo de número 15, que nós não lemos na semana passada. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e o seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aí você tem o que? Lembra, a sexta trombeta é o tempo, o cerne. No cerne se vê esse momento do testemunho e
no contexto do testemunho, a gente já vê, quando a sétima trombeta toca, ela vai falar de uma realidade mais profunda. Eu gosto de chamar assim, da utopia mais profunda do povo de Deus, né? Do povo que defende a vida, do povo que defende a justiça, a construção da paz. Essa sétima trombeta então vai falar, olha, a realidade mais profunda qual é? É que o reino do mundo se torna do nosso Senhor e do seu Cristo. Aqui, então lembra-se que eu acabei de falar, o Apocalipse ele antecipa algo que ele vai aprofundar daqui a pouco. Ele vai aprofundar lá para frente, daqui a pouco. Ainda tem outros ingredientes dessa revelação, outras coisas que precisam ser reveladas até ele aprofundar esse tema. Agora, quando é que o reino passa, se torna do Senhor e ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Então você tem essa expressão do versículo 15, ela é, na verdade, a expressão do desejo, a utopia mais forte do povo de Deus. Ao invés de termos um déspota, ao invés de termos como ele vai chamar daqui a pouco, uma besta fera, né? Aquele que come a carne dos pequenos, né? Ao invés de termos esse no poder, termos o reino nas mãos do Senhor, do Cristo, daquele que foi morto pelo império, daquele que curou as pessoas, daquele que andou junto com os marginalizados, daquele que acolheu as pessoas. Ora, ter ele como Senhor era a utopia, era o sonho, era o desejo, era a esperança mais pulsante, não é? E disso, a consciência disso desencadeia essa liturgia. Os 24 anciãos, versículo 16, estamos no capítulo 11 e 16, que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, se prostram sobre o seu rosto e adoram a Deus, né? Cena que nós já vimos de novo. Então é essa confirmação, né? Eles adoram. Agora vocês perceberam que antes ele chamava de ao que está sentado no trono. No começo da revelação, ele ele só falava aquele que está sentado. Agora ele já diz com clareza: adoram a Deus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, bom, daqui a pouco no capítulo 12 a gente vai ver uma outra dimensão, né, dessa realidade, dessa tomada de poder. Todo-Poderoso és, e depois no versículo 18, na verdade as nações se enfureceram. Porém, a tua ira e o tempo determinado para se guardar o galardão dos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, aí ele sempre assim, ele nas liturgias ele vai ao mesmo tempo interpretando algo que aconteceu, que ele acabou de falar, e ao mesmo tempo ele vai antecipando algo que ele vai aprofundar mais para si. Como assim antecipando? Cada vez que alguém testemunha, cada vez que alguém profetiza, cada vez que alguém fala da vontade de Deus, anuncia, semeia essa vontade de Deus, de um mundo, né, de um mundo que experimente, que reflita o reino de Deus, a gente ora isso, venha o teu reino, né? Cada vez que alguém faz isso e luta contundentemente contra as forças do mal, contra as forças do caos, contra as forças da morte, cada vez que alguém faz isso, a gente revive, né, essa transformação. A gente experimenta essa transformação de realidades. A gente revive essa liturgia. Isso encontra modos de se expressar nas liturgias tradicionais da igreja, né? Você lembra, antigamente se cantavam uns hinos que falavam assim:
Glória, glória, eis que os anjos cantam já, glória, glória, as harpas tocam lá. É o coro santo dando glória a Deus por mais um remido entrar nos céus, né? Qual é essa concepção que está por trás? Quando alguém que seguia, que adorava as forças, é, os poderes deste mundo, né? Quando alguém adorava essa lógica desse mundo, quando alguém se submetia às lógicas perversas desse mundo, encontrava o caminho da salvação, você tinha uma experiência, olha, nesse momento existe um reflexo no céu, as harpas tocam e por aí vai. Então é essa ideia, né, que faz parte, em certa medida, do imaginário dos cristãos e cristãs mais tradicionais. Eu sou cidadão da terra, eu vivo na terra, mas eu também sou cidadão dos céus, eu sou forasteiro aqui, esse conceito, né? Ele está em certa medida presente. Eu vivo uma dupla realidade, eu vivo uma realidade aparente, a realidade na qual eu estou lutando, eu estou sofrendo, eu estou experimentando dores, mas ao mesmo tempo algo em mim já experimentou algo de eterno, que me faz com que eu consiga viver essa realidade de um modo diferente. O meu olhar, os meus ideais estão para além dessa realidade. Agora, isso significa que eu saio da realidade? Eu me alieno da vida? Não. Pode ser que sim, mas a leitura mais correta, digamos assim, do Apocalipse, uma leitura mais própria, o que o Apocalipse conduzia as pessoas naquele contexto do primeiro século era para um engajamento na resistência, um engajamento na luta, saber, né, que essa realidade é diferente, saber que a verdade não está com os cultos ao imperador romano, saber que a verdade não é que a moeda tem o valor absoluto, o poder absoluto sobre as nossas vidas, isso faz com que eu viva de um modo diferente. Então, fé não é apenas um sentir, fé é um modo de ser no mundo.